Nesta solenidade, vamos homenagear as cidades que são irmãs de Mairinque. E vamos começar pela cidade irmã de Mairinque, no Japão, a cidade de Mitsuki. Passo a ler um breve relato do Tratado de Amizade Mairinque-Mitsuki. A Lei 546, de 1973, promulgada em 24 de agosto daquele ano pelo prefeito João Quesini, autorizou a prefeitura a celebrar convênio declarando Mairinque e Mitsuki cidades irmãs. Em dezembro de 1972, acatando a ideia e intermediação do senhor Kondo, diretor da Condotex do Brasil Confecções, então recém-instalada em Mairinque, o prefeito Arganaldo Ortolani fez a proposta do convênio nos moldes de cidades irmãs ao prefeito de Mitsuki e o convida a fazer uma visita em Mairinque. Em agosto de 1973, o convênio Cidades Irmãs Mitsuki Mairinque é aprovado pelas câmaras municipais de Mitsuki e de Mairinque. E no dia 7 de setembro de 1973, assinam o convênio em Mitsuki o presidente da Câmara de Mairinque, Valdemar Pereira, e os vereadores Sadami Hirakawa e José Neto Prado. Por ocasião das comemorações do 70º aniversário da imigração japonesa ao Brasil, em 1978, integrando uma delegação da província de Niigata, Japão, visitaram Mairinque o diretor administrativo Inuzuka, da prefeitura, e o presidente Harasawa, da Câmara Municipal de Mitsuki. Comemorava-se, então, o 5º aniversário do Convênio das Cidades Irmãs. Em maio de 1984, a cidade de Mitsuki recebe a visita do prefeito de Mairinque, o professor José Luiz Bellini, e do presidente da Câmara Municipal, Geraldo Xavier de Lima, acompanhado de membros da sociedade civil de Mairinque. Em outubro de 1990, uma delegação de 20 cidadãos de Mitsuki visita a cidade de Mairinque, sob a chefia do presidente Ebe, da Câmara Municipal de Mitsuki, acomodando-se nas residências das famílias de Mairinque, a fim de conhecer um pouco dessas famílias e de suas rotinas. Na ocasião, comemorava-se o centenário da fundação de Mairinque. Em outubro de 1992, o prefeito de Mairinque, Antônio Alexandre Gemente, fez uma visita a Mitsuki em retribuição à visita da delegação daquela cidade, com um grupo de mais 4 cidadãos mairinquenses. Em novembro de 1993, a cidade de Mairinque recebe a delegação de do Mitsuki Futebol Clube, acomodando-os em homestay. A delegação, constituída de jogadores de futebol, tendo participado de um torneio internacional, envolveu também a seleção juvenil de Mairinque, a equipe de futebol dos servidores municipais de Mairinque e a equipe de futebol da cidade de Cañete, cidade irmã de Mairinque, no Chile. Em setembro de 1994, o jornalista brasileiro Ângelo Ishii visita Mairinque trazendo uma mensagem do prefeito Uchiyama ao prefeito Bellini e um convite para que a Associação Brasil-Japão de Mitsuki para os jovens de Mairinque visitem Mitsuki em 1995, por ocasião das comemorações do centenário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, promovidas pela referida associação. De 9 a 19 de setembro de 1995, uma comitiva mairinquense, liderada pelo prefeito José Luiz Bellini e composta pelo presidente da Câmara, José Matinaga, e o vereador José Roberto Riscala, e mais 9 civis, visitam Mitsuki, em intercâmbio social e cultural. Em 1996, a cidade de Mairinque recebe uma comitiva liderada pelo prefeito Noboru Yamaguchi, de Mitsuki, constituída de presidente e vice-presidente da Câmara, 5 vereadores, servidores públicos e membros da sociedade civil, acomodando-se em homestay. Em abril de 2005, Maria Lúcia H. Matinaga visita Mitsuki em uma missão de entregar ao prefeito Kusumi Tokio doação arrecadada em Mairinque durante a campanha de solidariedade e ajuda aos irmãos vítimas dos terremotos ocorridos em outubro de 2004 naquela região. Em 2010, Sadayuki Hirakawa,
Amélia Hirakawa e Sandra Akatsuka Hirakawa visitam Mitsuki, levando mensagem do prefeito Denis Venere de retomada das relações das cidades irmãs. Em junho de 2012, uma delegação de Mairinque, formada por 8 integrantes, sendo 6 servidores públicos, Major Niakas da Defesa Civil do Estado de São Paulo e Kiyoshi Hirakawa, representando a Associação Cultural de Mairinque, viaja a Mitsuki para receber o treinamento de defesa civil através do projeto da JICA, Japan International Cooperation Agency, sobre prevenção e combates a desastres naturais, com a liderança e coordenação de Oswaldo Natali Vieira, da Defesa Civil de Mairinque. Neste ano de 2013, liderada pelo prefeito Kusumi Tokio, a delegação de Mitsuki, formada pelo presidente da Câmara, Kusumi Yushi, vice-presidente da Câmara, Kobayashi Nobukazu, e vereadora e vice-presidente da Associação Internacional de Mitsuki, Sasaki Shizuko, os vereadores Koizumi Masaru e Inoue Keisuke, 5 servidores públicos e 3 voluntários vêm para Mairinque, em comemoração ao 123º aniversário de Mairinque e 40º aniversário das cidades irmãs Mairinque e Mitsuki, e em cumprimento ao projeto da JICA, no seminário Mairinque Bolsai 2013, workshop internacional sobre prevenção de desastres naturais. O evento teve o objetivo de capacitar os servidores públicos e membros da sociedade civil, visando destacar uma cidade resiliente, com a redução de danos em desastres naturais, embasados no know-how do governo do Japão. Mairinque e Mitsuki vêm reforçando profundos e antigos laços de amizade, com a participação de seus povos. A nossa colônia japonesa, a comunidade Nikkei de Mairinque, é uma das responsáveis pela manutenção e desenvolvimento desses relacionamentos, com vistas informais e voluntárias de várias pessoas ao longo desses anos. Visitaram Tetsuo Akatsuka, Momoi Hirakawa, Fudio Hirakawa, Mariko Hirakawa e outros, registrando também a fixação de residência com formação de família de uma mairinquense, Evalda Lelis Ito Matsuzaki, na cidade de Mitsuki. Para homenagear o convênio de irmandade entre os municípios de Mairinque e Mitsuki, convidamos o vereador Vitório Júnior para que faça a entrega ao cidadão José Eduardo Lelizito de uma homenagem que marca esta irmandade. Desculpa. Eu peço perdão pelo erro do protocolo. É evidentemente que esta homenagem deveria ser entregue pelo vereador Kiyoshi Hirakawa. Então, eu peço, senhor José Eduardo, que continue em pé para receber o abraço do nosso vereador Kiyoshi, por favor. E me desculpem. Passemos agora a homenagear a cidade irmã de Mairinque, no Chile, a cidade de Cañete. Passo a ler um breve relato do Tratado de Amizade Mairinque-Cañete. Em 1980, foi celebrado pela primeira vez o aniversário da independência do Chile no Brasil, e foi em Mairinque. Nesta oportunidade, tinham vindo ao Brasil como exilados econômicos mais de 40 mil chilenos, sendo que a maioria habitava em São Paulo. O cônsul-geral da época, o senhor Patrício Rodrigues Renteria, desejava reunir esses chilenos e celebrar a independência do país em grande estilo. Pelo então prefeito da época em Mairinque, foi disponibilizado o recinto da FEPEMA e também mobilizou fanfarras de escolas,
conseguiu a banda militar do Exército de Itu, assim como 500 colchonetes, e com a FEPASA conseguiu 2 composições de trens para saírem da estação Júlio Prestes até Mairinque, tanto para a ida quanto a volta. Foram também construídos 2 fornos de barros com a ajuda de servidores públicos, comandada por um chileno, para as comidas típicas daquele país. Em um sábado, começou a festa típica de independência do Chile. Foram executados hinos nacionais de ambos os países, desfiles de escolas com fanfarras, bailes típicos, comidas e bebidas durante os 2 dias que durou esta festa. Lágrimas de emoção por parte dos chilenos foram a tônica desse primeiro dia. O segundo dia, o encerramento, foi marcado pelo feito do cônsul-geral do Chile, que fez bonito discurso a todos. O desejo de irmandade entre Chile e Brasil era forte, e 7 anos depois, em janeiro de 1987, esse juramento pôde ser cumprido na cidade de Cañete. A Câmara Municipal teve papel fundamental nesta viagem de ida ao Chile, a convite dos cañetinos, para um desafio esportivo que já havia sido proposto por Mairinque em 1981. Foram 2 ônibus de 96 pessoas, incluindo os motoristas, uma equipe de futebol, outra de basquete, uma fanfarra e uma pequena banda musical, um time de voleibol feminino e o senhor prefeito da época, professor José Luiz Bellini, e o presidente da Câmara, senhor Túlio Camargo, secretária da Prefeitura e os presidentes dos clubes de serviço da cidade. Esta comitiva foi recebida calorosamente nas ruas de Cañete com as homenagens especiais. Surgiu, então, a ideia de irmandade das 2 cidades e foi feito um esboço em forma de protocolo de intenções, que foi uma reunião com as autoridades de Cañete e assinada pelo prefeito, senhor Nicásio Otondo Elizondo, e o senhor organizador de tudo em Cañete, senhor Hernan Carrasco Carvajal. No ano seguinte, em janeiro de 1988, uma comitiva de 2 ônibus de Cañete chegou a Mairinque para devolver a visita, e nesta oportunidade, então, foi assinado o Acordo das Cidades Irmãs. Tem visitado oficialmente Cañete os senhores prefeitos Antônio Alexandre Gemente, José Luiz Bellini, João Cômodo, Denis Venere, com o vice-prefeito Serginho Despachante, e agora a atual diretora de Cultura de Mairinque, a senhora Mariana Amgarten Cordeiro, que representou oficialmente o prefeito de Mairinque, Binho Merguizo. Com isto, podemos dizer que ambas as cidades têm continuado a se comunicar oficialmente. Muito já foi feito neste tratado de amizade. Também muito há que se fazer. No Jardim Cruzeiro, existe a Avenida Chile e a Praça Cañete. E também a Associação Cultural, Social e Esportiva Cañete de Mairinque, que existe apenas juridicamente. É de se lembrar também que as empresas de Mairinque sempre doaram produtos que serviram como presentes para que a nossa cidade irmã fosse homenageada. Também, a Irmandade conta com o apoio incondicional do jornalista Pelica, que, na época, era proprietário do jornal da cidade, o MK Cidade. Apenas para conhecimento, após esse tratado de Irmandade Cañete e Mairinque, os municípios Itapecerica da Serra estão irmanados com Chilã, Ubatuba está irmanado com Melipila, Santos em conversações com Antofagasta e Sorocaba com Concepción, cidades chilenas, com as quais se unem para acordos comerciais, culturais, esportivos e das mais diversas naturezas. Nesta noite, a Câmara de Vereadores homenageia esta irmandade, representando a cidade de Cañete. Chamamos o vereador Vitório Júnior, agora sim é a vez dele, e receberá a homenagem o senhor Eduardo Sáez Maldonado, mairinquense de coração e chileno de origem.